mundo de samba, lá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Vamos aí, portanto, passar a régua no Carnaval de Santos. O Carnaval de Santos que hoje consagrou mais um campeonato da União Imperial, Escola de Samba do Marapé, que foi campeã com 0,3 pontos de distância da segunda colocada, Unidos dos Morros, que empatou com a X9 e no critério de desempate, que foi exatamente o quesito fantasia, houve aí, portanto, o avanço, né, da União dos Morros perante a X9. Vamos então começar pelo acesso. O acesso teve duas escolas que foram penalizadas por estouro de tempo, né, Brasil e Bandeirantes, perderam 5 décimos logo de cara. Vou passar aqui pelos resultados, né, e tentar entender o que aconteceu, né. Dragões do Castelo ficou com 269,7, ficando na 7ª colocação. A Dragões do Castelo teve um desfile bastante irregular, né, bastante irregular mesmo. O melhor quesito da Dragões do Castelo foi exatamente casal de mestre-sala e porta-bandeira, em que a escola tirou ali 2 notas 10, né, e um 9.8 foi descartado. Mas eu acho que, como a gente já havia apontado, né, a Dragões do Castelo teve inúmeros erros ao longo da pista, em todos os 3 módulos possíveis, né, dança, visual e também o módulo musical. Então, nesse sentido, eu acho que a Dragões do Castelo teve um resultado quase um ponto atrás da Brasil, que foi a 6ª colocada. Eu acho que a Brasil, tendo visto o que aconteceu na pista e todo o desenvolvimento, né, antes, né, do que aconteceu, eu acho que a Brasil fez um desfile condizente com as possibilidades que ela tinha, né? Então a Brasil ficou aí na 6ª colocação, teve como melhor quesito também o quesito de mestre-sala e porta-bandeira, né, que a escola perdeu, no caso, 1 décimo e 9.8 foi descartado. A gente teve na 5ª colocação, Imperatriz Alvinegra, com 216,0 pontos, né? Ficou meio ponto atrás da Bandeirantes do Sabuó e 1.5 atrás do Império da Vila. Eu acho que a colocação da Imperatriz foi condizente. Eu acho que os décimos que a escola perdeu foi muito em função do que aconteceu na chuva. Aliás, o grupo de acesso foi um grupo bastante peculiar nesse aspecto, né? Porque pouca gente tirou nota 10, né? O que significa que houve aí, portanto, um apuro dos jurados e uma análise de não perdoar erros e outras questões mais. Então, acho que a colocação da Imperatriz foi interessante, né? Eu colocaria talvez a Imperatriz na 4ª colocação, né? Acho que eu inverteria com a Bandeirantes. Acho que a Bandeirantes, que ficou na 4ª colocação, fez um desfile ok, dentro das possibilidades. Concordo com as notas de fantasia da escola, concordo com quase todas as notas que a Bandeirantes tirou. Eu acho que talvez a questão chuva tenha talvez atrapalhado um pouco a Imperatriz Alvinegra e talvez isso explique, né, os décimos petidos, né, esse meio ponto que ela fez, ficou atrás da Bandeirantes do Sabuó. O Império da Vila bateu na trave novamente, mas eu acho que fica o aprendizado no seguinte: e isso a gente já tinha pontuado inclusive no nosso podcast, a escola abre muito bem, né, casal, comissão, carro abre-alas, mas depois a escola foi perdendo o fôlego e o último carro não tem nada a ver em termos de se você pega o último carro e o primeiro carro, você não diz que é a mesma escola que desfilou naquele dia. Então acho que equilibrar essa dosagem, né, do começo ser equânime, né, ser do mesmo padrão do final, fica o aprendizado para o Império da Vila, que tinha tudo para subir, mas perdeu aí, portanto, para Sangue Jovem, ficou na 2ª colocação com 268,1, e a Zona Noroeste, que ficou na 1ª colocação com 268,5. Deu a lógica, no meu ponto de vista. Eu fiquei um pouco surpreso com as notas de fantasia da Sangue Jovem. Eu acho que ficaram um pouco pesadas. Talvez tenha acontecido alguma outra coisa, né, que talvez só o júri com a pasta tenha aí o entendimento do que aconteceu. Mas acho que foi justo. Eu gostei da Zona Noroeste ganhando. Acho que o título ou para a Zona Noroeste para Sangue Jovem seria justo. Acho que o acesso das duas é justo no geral, né? Então, nesse sentido, parabéns à escola aí, portanto, da Zona Noroeste e à escola Sangue Jovem, né, que vão ano que vem disputar o grupo
especial, né? Vamos agora ao grupo especial, né? O grupo especial não teve nenhuma penalidade. A gente vai começar aqui pelo quesito comissão de frente, né? Que foi o primeiro. Isso, comissão de frente. Comissão de frente, União Imperial tirou 10, né? A Real Mocidade perdeu 2 décimos. A Vila Matias perdeu 1 décimo. A Independência 1 décimo. Padre Paulo 2 décimos. A Amazonense tirou 30. X9 tirou 30 e a Unidos Morros também tirou 30. Né? Então, a gente teve aí, portanto, 3 escolas, né? Não, 4 escolas tirando 10, né? Acho que foi justo as escolas, né, que tiraram aí as notas máximas, e acho justo Morros e União Imperial terem tirado 40. Acho que foi interessante, né? Acho que foi justo nesse sentido. Eu acho que esse 9.9 da Amazonense seja por causa, talvez, da evolução do tripé, né? Que de fato ele ficou um pouco esquecido ali entre a terceira e a quarta cabine, e isso pode ter denotado outros problemas, né? O meu medo era exatamente se estender para a quarta nota, né? Para o quarto júri. Mas foi justo. Eu fico surpreso com 9.9 da Vila Matias. Talvez seja alguma questão relacionada também ao uso dos tambores e do tripé. Talvez tenha faltado alguma questão ali. E esse 9.8. E a Padre Paulo. Fiquei surpreso com esses dois, 9.9 e o 9.8 descartado. Mas comissão de frente, acho que está ok. Acho que está justo. Vamos a casal. Casal, União Imperial tirou 30. Real Mocidade perdeu 2 décimos. Vila Matias 1 décimo. Independência 30. Padre Paulo 30. Amazonense perdeu 2 décimos. X9 30 e Morros 30. Apenas 4 casais tiraram nota 40, né? União Imperial, foi a Independência, a X9 e a União dos Morros, né? Coincidentemente, né? 3 casais que são que são de São Paulo, né? Morros, X9 e União Imperial. E um parcialmente, né? Não, exatamente. E um que é daqui, né? Que é da Independência, né? De Cubatão como todo. Então acho que premia aí, portanto, a escola de Cubatão, premia aí o casal. Meu temor era fantasia, mas ainda bem que o jurado não tirou o 10º pela fantasia, mas abriu esse precedente. Fica talvez o alerta para o ano que vem para não cometer esse mesmo problema. As demais notas, aí é esperar o que aconteceu com o júri, né? Pode ser questões referentes a avanço de tripé, que possa ter atrapalhado a evolução do casal, ou algum corpo de guardiões que possa também ter atrapalhado a evolução, mas eu acho que também foi justas aqui as notas de casal. É isso. Evolução. União Imperial perdeu aí 1 décimo. A Real Mocidade perdeu muitos décimos, né? A Real Mocidade perdeu 0,2 décimos. Não, perdeu 4 décimos. A Vila Matias perdeu, foi 5, né? Meio décimo, meio ponto. A Independência perdeu exatamente 3 décimos. A Padre Paulo perdeu exatamente 3 décimos. A Amazonense foi a que perdeu mais décimos, né? Foi 5,6, né? 0,6. A X9 perdeu 1 décimo. E a União dos Morros perdeu 2 décimos. Evolução, de fato, foi o quesito que mais teve problemas durante o desfile. A União Imperial, eu acho justo essas notas, porque, de fato, ali no meio do desfile, a escola deu aceleradinhas e houve aberturas realmente de clarões. Inclusive, nessa terceira cabine, houve ali um espaço grande na escola. Real Mocidade também acho justo essas notas. Talvez esse 9.5 tenha que ser bem justificado, né? Assim como o 9.5 da Vila Matias, né? A Vila Matias, de fato, apresentou problemas de evolução. Isso não vou negar, não vou fechar os meus olhos para isso. Independência, acho que também é justa, a evolução foi bem travada. Padre Paulo, eu não vi a parte final do desfile, vi só o começo, mas pelo que eu vi do começo, a escola também não estava tão compactada como poderia. Amazonense, já era esperado, acho que essas notas de evolução, acho que a escola teve problemas sim de evolução, de avanços e não avanços, de aberturas de clarões entre as alas principalmente. X9, vamos ver o que aconteceu, né, com essas notas. E a dos Morros, também já acho justo, principalmente no final do desfile, que a escola de fato abriu ali alguns espacinhos. Quesito evolução, vamos aguardar a justificativa do júri, né?
E quase todas as notas que foram perdidas foram exatamente no recuo, né, da bateria, e enquanto a escola está parada para o recuo, que é no terceiro júri. Então vamos ver aí o que os jurados falaram. Harmonia. Harmonia União Imperial não perdeu décimos. Real Mocidade perdeu 2 décimos. A Vila Matias perdeu exatamente meio ponto. A Independência perdeu 1 décimo. Padre Paulo não perdeu ponto. Amazonense não perdeu ponto. X9 e Unidos Morros também não perdeu décimos. Justo, eu acho que Padre Paulo, Amazonense, X9 e Unidos Morros tiveram um canto muito bom. Acho que as outras demais também concordo com os décimos perdidos. Eu acho que foi até benevolente com a Independência, né? Porque eu acho que a Independência foi um desfile bem morno, né? Mas a escola perdeu, né? 9.7, 9.9. Então acho que foi justa a nota, né? O começo talvez tenha dado mais impacto. Vamos a samba enredo. Samba enredo, a União tirou 10, a Real Mocidade perdeu 1 décimo, a Vila Matias 1 décimo, a Independência 1 décimo, a Padre Paulo 1 décimo, a Amazonense 1 décimo, a X9 perdeu 1 décimo e a Unidos Morros, né, tirou 40. Apenas 2 escolas tiraram aí nota máxima, acho que justo também. Vamos ver aí a questão das justificativas referentes aos outros sambas, mas talvez sejam questões referentes a canto da escola, né, a massa sonora, isso pode ser influenciado, pode ser tido alguma impressão de cacofonia na hora que o jurado ouve a escola cantando ou o carro de som, e inclusive a interpretação dos cantores, né? Pode ter que alguma palavra ou alguma frase musical tenha sido cantada de outra forma no que estava na pasta referente ao samba. E até mesmo a defesa do samba. Às vezes a escola entrega o samba, não faz a defesa setor por setor, e isso pode passar para o júri uma interpretação negativa, e isso acarreta, portanto, uma perda de décimos. Né? Então, esses podem ser os motivos desses décimos perdidos. Mas samba enredo foi o quesito que as escolas tiraram mais notas 10, né? Então fica aí uma coisa meio semelhante, né, com São Paulo nesse aspecto. Enredo. União Imperial tirou 10, né, tirou nota 30, não perdeu décimo. Real Mocidade perdeu aí, portanto, 5 décimos. A Vila Matias perdeu 6 décimos. A Independência perdeu, portanto, 4 décimos. A Padre Paulo perdeu também 4 décimos. A Amazonense perdeu 3 décimos. X9 e Unidos Morros não perderam décimos. Eu acho que a Amazonense, a perda de décimos é exatamente pela argumentação narrativa visual do desfile. Eu acho que faltou elementos para explicar algumas passagens. E talvez até mesmo a justificativa destes elementos como fio condutor. Porque às vezes a gente pode achar que o enredo ele acontece na pista, e às vezes a gente fala, nossa, tudo perfeito, tudo muito maravilhoso. Mas isso tem que ser justificado ao júri, né? O júri tem que ter da escola argumentos necessários para fazer crer que aquele enredo faz sentido. E eu acho que, por exemplo, a questão da X9 da Brasil no enredo da Amazonense ficou muito implícito. E eu acho que não estou falando que foi esse o motivo, né? Mas pode ser que esse tenha sido o motivo. A mesma coisa na Padre Paulo, né? O homenageado, ele não parece ser homenageado, e parece não ter narrativa suficiente para essa homenagem fazer sentido. Assim como a Independência, as fábulas são um amontoado de histórias e não se explica elas, né? Principalmente a relação com os 50 anos. A Vila Matias talvez seja a questão visual, né? Acho que os elementos, os signos empregados talvez não tenham passado a impressão para o júri deste rei batuqueiro, né, do pai Felipe. E da Real Mocidade acho que é a mesma coisa. Acho que a arte urbana não aconteceu no desfile. Né? A arte urbana estava mais no desfile da Padre Paulo do que no desfile da Real Mocidade. Então acho que faltou essa sagacidade, né, na construção de enredo. Então acho que estou falando que esses foram as justificativas, né? Mas acho que essas podem ser os apontamentos do que aconteceu aí no enredo da Padre Paulo, da Real Mocidade. Vamos à bateria. Bateria. A União Imperial perdeu 1 décimo, a Real Mocidade perdeu 2 décimos, a Vila Matias tirou 40, a Independência tirou 2 décimos, a Padre Paulo não perdeu décimos, né, tirou 30, a Amazonense perdeu 3 décimos, a X9 perdeu 1 décimo,
a Morros perdeu nem um décimo. Na verdade, a X9 e a Morros tiraram 30, elas não tiraram 40, né? A única bateria 40 é da Vila Matias, e aqui é super justo, foi a bateria mais criativa, que mais conseguiu ser criativa e ao mesmo tempo ser eficiente. União Imperial, pode ser essa corridinha no final, pode ter atrapalhado talvez a escola, acho que não, mas acho que talvez seja uma questão de não ouvir um instrumento. Isso vale para as outras escolas, tanto para a Real Mocidade quanto para a Real Mocidade quanto para a União Imperial. Acho que pode ter sido o jurado não ter ouvido, né, algum instrumento, isso pode ter se refletido. Isso pode acontecer, inclusive. Eu acho que na Independência não. Acho que na Independência pode ter sido alguma execução rítmica, porque só um jurado tira dá 10 e outros 3 9.9. Aí talvez seja uma questão de ritmo, alguma coisa que saiu ali do compasso. Já a única escola que não tirou 10, que é a Amazonense, aí pode ser exatamente alguma questão de bossa, pode ter sido alguma execução, ou não ouvir um instrumento, né? Fica aí como o júri vai fazer a justificativa, porque bateria e samba enredo não tem como a gente saber o que o jurado vai ver, né, como ele vai dar nota, porque tem que passar na frente dele. Então a gente teria que estar literalmente nas 4 cabines para saber o que cada escola fez, né? Mas fica aí, acho que talvez possa ser esses os argumentos dos jurados para perda dessas notas das escolas. Alegoria. União Imperial tirou 40, tirou 30, né, no perdeu décimo. Real Mocidade. A Real Mocidade perdeu muito décimo, né? Real Mocidade perdeu 3 com 4, 5, 6, 7, 8, 9 décimos, né? A Vila Matias perdeu 5 décimos. A Independência perdeu 2 décimos. A Padre Paulo perdeu exatamente 3 décimos. A Amazonense ela perdeu exatamente 4 décimos. A X9 perdeu 1 décimo. A União dos Morros perdeu 3 décimos. Morros e X9 é super compreensível essas notas. Acho que as escolas tiveram problemas de iluminação e acabamento de carro. A Amazonense a mesma coisa, houve problemas de acabamento e de finalização das estruturas. Padre Paulo me surpreende o 10, na verdade. Acho que esse 10 aqui ficou meio avulso. Como o 10 não se justifica, a gente não vai saber porque esse 10 existiu. Assim como esse 10 da Independência, acho que não faz também muito sentido. A Vila Matias, eu concordo com as notas, mas eu não concordo com 9.7. Eu acho que faltou ali talvez um apuro, mas como o jurado ele foi bastante criterioso com todas as escolas, então acho que ele seguiu o padrão dele, né? Então a gente tem que ver as justificativas desse júri para todas as escolas para a gente ver o padrão que ele estabeleceu. Real Mocidade, concordo com as notas, acho que foram as alegorias mais abaixo do grupo. E a União Imperial, sem sombra de dúvidas, foi o melhor conjunto alegórico do Carnaval de Santos deste ano, né? Nota 40. Fantasias, que foi que decidiu o Carnaval, né? União Imperial, 30. Real Mocidade perdeu 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 décimos. A Vila Matias perdeu 3 décimos. A Independência perdeu 4 décimos. A Padre Paulo perdeu 3 décimos. A Amazonense tirou 30. A X9 tirou 0,2 e a União dos Morros tirou 30. Foi o quesito fantasia que deu o vice-campeonato para a União dos Morros, né? E foi super justo também, porque de fato a X9 apresentou muitos problemas em fantasia, em especial quando a chuva começou e ficou mais torrencial. Algumas alas perderam efeito, perderam estrutura, e isso o jurado tem que despontuar. Eu sempre falo, né? Se você for fazer escultura para fantasia com espuma, coloque uma estrutura por dentro da espuma, porque a espuma na chuva ela cai para o lado. Então, nesse sentido, uma simples estrutura de ferro, de arame, de vime dentro daqueles cavalos marinhos era o essencial, era fundamental para a X9, inclusive, ser campeã ou postular o campeonato este ano, né? Então, fica aí talvez esse aprendizado para a escola lá do Macuco. A Amazonense, super justo, essa nota 30, foi o melhor quesito da escola, em termos visuais mesmo. A Padre Paulo, concordo com essas notas. Independência, acho que foi ok.
acho que foi o quê? Esse 10, de novo, jurado não justifica 10, mas me espanta a nota 10, né? Foi um sucessivo argumento semelhante nas fantasias, só mudava a cor e exatamente o animal na cabeça, né? Vila Matias, concordo com as notas, eu acho que esse foi o pior quesito da Vila Matias mesmo. Real Mocidade também concordo. E a União Imperial, super concordo com essa nota 30. Fico ansioso para saber o 9.9 desse jurado. Então, nesse sentido, a União Imperial foi primeiro colocado, né, 269.8. 3 décimos à frente da União dos Morros da X9, o que para o carnaval contemporâneo é uma distância muito grande, então confirmou-se esse desfile técnico da União Imperial. Morros X9 empatado com 269.5, Morros em segundo. Padre Paulo, a grande surpresa para mim da apuração, né, esse quarto colocado. Não a Padre Paulo ficar, porque eu já esperava, mas o quarto colocado foi surpreendente, né? Eu esperava o Padre Paulo ficar ali entre a quinta e a sexta colocada. Independência, acho que ficou na colocação esperada, quinta e sexta. Amazonense também, esperava a Amazonense inclusive na quinta colocação. A Vila Matias para mim é uma surpresa. Negativa, talvez, mas eu já esperava que o júri fosse um pouco mais criterioso com a escola talvez tenha perdido pontos em argumentação, mas para mim continua sendo um grande desfile do ano, né, em termos de carnavalização, de proposta, de ousadia. A Vila Matias para mim foi uma grande escola, e a Real Mocidade acho que não foi uma grande surpresa. Acho que a Real Mocidade veio nos últimos anos sobrevivendo no grupo, e quando o grupo deu uma apertada, a escola sentiu um pouco, né? A escola empatou com a Vila Matias, né? As duas tiveram a mesma pontuação. O resultado justo, acho que a União Imperial campeã é justo. O vice-campeonato, tanto para a Moça quanto para a X9, poderia ser inclusive para as duas. Acho que o empate seria mais justo, porque acho que as duas erraram, as duas, de certa forma, perderam ponto na pista, perderam ponto ali nas estruturas, e acho que isso fica evidente, né? Para mim, a grande surpresa é a Padre Paulo, a quarta colocação, mostra que a escola fez o que deveria ser feito, talvez corrigido, refinado a fase final da sua preparação para o desfile. Independência e Amazonense, acho que esse resultado, espero para as escolas, são duas escolas muito importantes para o carnaval santista, que eu acho que esse resultado gere reflexões, ou gere até mesmo a possibilidade de saber, né, quais são os rumos, né, talvez uma mudança de enredos, talvez uma mudança na montagem do desfile. Acho que mudanças são interessantes. Acho que o problema não está no júri. Acho que o júri, e aqui parabenizar novamente, sempre parabenizo, porque para mim é a melhor formação de jurados do Brasil, é a da UESP. Então a UESP tem jurados extremamente gabaritados, são jurados extremamente competentes, e são jurados que eles têm um conhecimento enorme de carnaval. A gente tem jurados que têm teses, dissertações específicas em carnaval, tem anos desfilando em escolas de samba, então a gente está falando de sambista e julgando sambista. Então a UESP, né, que é a responsável pelo julgamento em Santos, tem uma competência enorme para julgar carnaval. Então o problema não está no júri. Eu acho que o problema talvez esteja nas 8 escolas, né? Problemas, né? Porque ninguém tirou a nota máxima, que são os 270, né? Então, nesse sentido, eu acho que as escolas, talvez, né, principalmente as escolas que ficaram ali da 4ª colocação para baixo, rever talvez propostas de carnaval, propostas de montagem, de desfile, uma coesão maior nas propostas. E eu sempre digo, né, o começo de um desfile está no enredo. E, curiosamente, apenas 3 escolas tiraram nota 30 em enredo. Das demais, todas tiraram notas, e eu, como disse, né, todas com as perdas de décimos foram totalmente justas. Inclusive, eu acho que a X9 foi até beneficiada, porque o enredo da X9 ele era plano, mas foi um plano que deu certo, né? Então, nesse sentido, encerramos aqui a nossa cobertura do Carnaval Santista de 2026. Os destaques IE, como já disse, a gente premia o artístico, a gente não premia a escola que vai ser campeã pelo júri, a gente premia a escola que foi surpresa, que foi arte, que foi que teve ali nesses critérios que a gente coloca no destaque IE, que passou com uma diferença, né?
Então, nesse sentido, parabéns a todas as 15 escolas de samba. Eu sei que muitas não vão concordar com o que eu disse, muitas talvez discordem de tudo que eu disse, vão falar que eu sou uma pessoa que não entendo nada de carnaval. Eu sou acostumado a ouvir isso, né? Mas esses quase, eu tenho 33, né? Eu trabalho, né, academicamente com carnaval desde quando eu tenho 17 anos, né? Então, 17, 27, 28, 29, 31, 32, 33. Nesses 16 anos estudando carnaval, eu entendo também os momentos de fúria, de ódio das pessoas quando a gente fala, mas saibam que tudo que eu digo, tudo que eu falo, tudo que eu expresso é de acordo com o que eu pesquiso, com o que eu leio, nada sai aqui de achismo, tudo é posto a partir de pesquisas, né, a partir de trabalhos que eu faço. Por isso que eu não trabalho com nenhuma escola, porque a minha função no carnaval é fazer isso que eu faço, né? Analisar enredo, os potenciais artísticos, valorizar os artistas. Meu trabalho não é dentro de uma escola de samba, mas tudo que eu falo, assim como o Claudinho, que acompanha comigo aqui o Carnaval de Santos, né? A gente sempre faz isso aqui para valorizar e sempre promover crescimento no Carnaval Santista, não evolução, crescimento, porque quem evolui é Pokémon. O carnaval ele cresce, ele vai crescendo, até a gente não conseguir chegar mais, mas ele vai sempre crescer. Então aqui é nosso objetivo, de novo parabenizar a União Imperial, parabenizar a Zona Noroeste, as campeãs do carnaval, as vice-campeãs também, a União dos Morros e a Sangue Jovem, e que 2027 seja um carnaval mais tranquilo para todas as escolas, que o dinheiro chegue no dia, que a gente tenha mais arquibancadas, que a gente tenha um público presente, como a gente teve este ano, que a gente tenha um carnaval mais vivo ainda para 2027. É isso, encerramos aqui nossa cobertura do Carnaval Santista. A partir de amanhã, quarta-feira, estamos exclusivos para o Carnaval de São Paulo, cobertura essa que começa a partir da sexta-feira, a partir de quinta, né, que a gente vai ter o termômetro SP com o Miguel Fortunato, da Rádio Arquibancada, e sexta, sábado, domingo, segunda e terça, até a apuração, a gente vai estar aí todos os nossos conteúdos no Alvorada Paulistana e no da Arquibancada. Nossos quadros aí referentes ao grupo especial e ao grupo de acesso do Carnaval de São Paulo. É isso, gente. Até mais, até a próxima. Novamente, parabéns à União Imperial, parabéns à Sangue Jovem, parabéns à Liga de Santos pela excelente infraestrutura, a Secretaria de Cultura também. Até mais, até a próxima. Nunca esqueçam e também nunca deixem de sambar. Tchau.